Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, galera, é de graça a sua inscrição, não paga nada, se inscreve aí, cola o dedo no like, porque é muito, mas muito importante seu like, a sua inscrição e é tudo de graça, tá certo? Habilite também o sino das notificações, que você possa receber todos os dias aqui os nossos vídeos aqui, rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Rapaziada, muitas informações importantes sobre o nosso Vasco, hein? CBF pode causar um prejuízo para o Vasco aí, né? Prejuízo grande, envolvendo alguns atletas, tá certo? Vamos falar sobre isso, falar sobre a arbitragem também do jogo entre Vasco e Coritiba. O jogo entre Vasco e Flamengo também foi adiado, falar sobre isso. Falar sobre a disputa pelo Cuejar, disputa internacional, entrou na disputa e o Vasco vai renovar com o jogador promessa, joia da base, tá certo? Eu começo com o assunto aqui da arbitragem. Ramon Abad Abel, de Santa Catarina, apitará o jogo entre Coritiba e Vasco no Couto Pereira. Estaremos juntos nesse jogo, tá? Viajo amanhã pela manhã para Curitiba para transmitir esse jogo aqui no canal. Então fica atento, fica ligado, se inscreve aí, pega o link aqui, manda para todo mundo, ó. Amanhã tem transmissão no canal Vasco Connection, se inscreve com pré-jogo, com jogo, pós-jogo. Vamos com tudo para cima do Curitiba, porque precisamos dessa vitória. Não vai ser fácil o jogo, vai ser um jogo difícil contra o Curitiba. O Curitiba não vence há 10 jogos, Eduardo. Não tem esse mais. Tem que entrar concentrado, tem que entrar ligado. É Série A de Campeonato Brasileiro. Jogo lá no Alto da Glória, lá no Couto Pereira, não é fácil, é um jogo difícil, né? Então, assim, vamos para cima do Curitiba, mas com muita atenção, bem ligado, sem ver, apesar que o Barbieri pode fazer algumas alterações na equipe, até por conta de jogadores que ele perdeu, aí vem o prejuízo da CBF, eu já emendo no assunto. Por quê? O Andrei Santos já se apresentou, né? Na verdade, o Marlon Gomes já se apresentou na seleção brasileira. O Andrei Santos casou, né? Mas vai para o jogo, né? Vai para o jogo contra o Coritiba. O Marlon Gomes já está com a seleção brasileira, já se apresentou sub-20, viaja para a Argentina com o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção, e assim, já é um jogador a menos no banco de reservas, ou seja, o Vasco não tem esse reforço no banco, ou seja, temos o Barros, né, que está no banco e tal, vamos ver como é que ele vai fazer, armar esse time. O Andrei Santos deve, não sei se ele joga ainda contra o Santos, deve fazer esse jogo e embarcar também para a disputa no Mundial na Argentina, junto com o Ramon. Até porque essa situação do Andrei Santos, gente, envolve contrato, essa situação, né, do Andrei, o contrato dele é diferente dos outros jogadores, sabemos disso, né? Enfim, sei que o técnico Maurício Barbieri, tendo Barros, tendo o próprio Orejano, jogando por dentro, dá para... o Matias Galarza, que pode ser, né, ele vem utilizando o Galarza deve ser o titular, mas vamos esperar primeiro a cena dos próximos capítulos, até porque ele tem hoje o dia cheio para treinar e amanhã o Vasco embarca para Coritiba também, tá certo? E, assim, mudando aqui de assunto, o Vasco fez uma nova proposta para renovar com o zagueiro Eric Pimentel. É um zagueiro que eu gosto, é um zagueiro que eu acompanhei na base, é um zagueiro que tem tudo para, enfim, brilhar com a camisa do Vasco. E, gente, vamos esperar, né? A resposta. O pai dele é o Pimentel, né? Surgiu no Vasco também muito bem, ganhou títulos com a camisa do Vasco. Pimentel é vascaíno, o pai dele, e torce muito pela permanência dele no Vasco. Então, vamos esperar. Espero que ele permaneça, né? Porque é um garoto que tem muito futuro mesmo. É um excelente zagueiro, ainda é da base, mas que tem um futuro muito grande aí com a camisa do Vasco. Vamos aguardar. Sobre o Cuejar, né? O Internacional entrou na disputa, querendo o atleta, assim como o Flamengo também quer. E eu acho que o Vasco tem que estar assim nesse tipo de disputa, o Vasco tem que estar atento, tem que estar ligado, o Vasco tem que fazer a proposta. O Maurício Barbieri e o Abel Braga gostam muito do jogador. Eu acho que seria uma baita contratação para o Vasco. No Vasco ele chegaria para jogar com certeza, né? E daria, né, sei lá, acho que deixaria esse meio campo do Vasco
mais robusto, né? Um jogador de seleção, um jogador experimentado, com grandes competições. Eu torço muito pela vinda do Cuejar. O Internacional fez uma proposta de 750 mil de salário para eles. É mais ou menos o que o Vasco fez, fora de direito de imagem e tudo mais. E outra coisa, essa parada da 777 não tem nada aí de errado não, tá? Sempre que houver, gente, esses assuntos, agora é que vai começar essa papagaiada, hein? Fica atento aí. Por quê, Eduardo? Porque é ano político. Infelizmente, a política do Vasco ela é uma parada que eu não entendo, eu não consigo entender. É um monte de vascaíno brigando entre eles mesmos, querendo difamar o trabalho de outro, e quem sofre com isso é a torcida do Vasco, e isso afeta diretamente o clube. Então, essa parada da política no Vasco, realmente, eu não gosto, eu não aprovo, eu não engulo, sabe? Não consigo. Eu tenho certamente nojo, você pode ter certeza. Politicagem eu tenho nojo, mas nojo mesmo. Então, isso é passapana, pode chamar do que quiser. Aqui não tem mais. Aqui eu vou falar do Vasco do meu jeito, contando com a opinião de vocês, mas isso me dá nojo, me causa nojo. Eu estou sendo muito sincero com vocês aqui. Eu quero falar sobre a CBF, né? Transferir o jogo, o dia do jogo, né? Que seria no dia 3/6 para 5/6, né? O jogo entre Vasco e Flamengo. Lembrando a você aí que nesse clássico aqui, graças a Deus, os dirigentes dos dois clubes sentaram e conversaram. Olha, Maracanã, 50% para cada lado. Vamos fazer a festa Vamos, assim, respeitar as duas torcidas, né, que vão ao estádio e tal, sem sem historinha. Então, assim, isso aí está sendo realmente muito legal. Então, o jogo não será mais no dia 3/6, e sim no dia 5/6, tá certo? Então, fica atento, porque esse jogo mudou de data, tá certo? Então, a situação envolvendo a 777, gente. Vou até largar o telefone aqui. Olha, esse problema no fluxo de caixa, eu pensei que fosse um fim do mundo, né? Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa grave? Não tem nada disso. Tem nada. Tá? Então, o Vasco, entrei em contato com pessoas ligadas ao Corinthians e ao São Paulo. Por isso que é bom, onde você for, faz uma amizade, né? Para você apurar as informações. Então, não tem nada de errado, tá tudo ok, tudo certo. Direito de imagem, salário do jogador, tudo ok, sabe? Então, assim, não fosse a 777, o Vasco não teria investido esses 120 milhões na compra de jogadores, tá? Pô, tá bom, tá pensando assim no Vasco? É porque o nosso maior rival tá na mesma situação. Salário, e pior, eles estão com salário atrasado. Então, assim, eu não estou aqui para. Só estou mostrando para vocês que essas coisas acontecem independente da quantidade de dinheiro. Então, a gente precisa parar com essa cultura, né, de querer difamar o que está dando certo, gente. Olha o que nós passamos num passado recente. Não tinha dinheiro para comprar uma bala na esquina. Hoje nós corrigimos a lateral com o próprio Lucas Piton, a zaga com o zagueiro Léo, que muita gente reclamou, pela madrugada. Então, assim, eu acho que não custa nada apoiar, eu acho que isso é um desrespeito institucional, é um desrespeito, sim, com a nossa instituição. Desses supostos vascaínos, dizem que amam o Vasco, mas só atrapalham. Então, se a gente não ficar atento, se a gente não ficar ligado com isso tudo aí, a gente só vai se lascar, porque é incrível. Eles não param. E a gente vai ter que combater isso aí durante a temporada inteira, porque precisamos voltar para, pelo menos, para a Libertadores da América. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Pode anotar aí. Tenho certeza que pelo menos uma Libertadores nós vamos conseguir esse ano. Aliás, o Flamengo entrou na zona de rebaixamento, né? O Vasco não. Muita gente colocou o Vasco nessas primeiras quatro rodadas do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Não é o Vasco que está lá não, hein? É o Flamengo. Então fica atento, fica ligado. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e saudações vascaínas.